Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Eliane e você está no canal Mulheres Renovadas. Bom, hoje o tema do nosso assunto é muito importante. Tá curiosa? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre algo muito importante para nós, ok? Então, já já eu volto. Bom, voltando aqui. No final da semana passada, eu estava lendo, né? Na verdade, sim, eu comecei a ler a Bíblia porque eu tenho interesse de entender muitas coisas sobre o que a palavra de Deus quer nos ensinar, né? Como eu já falei no outro canal, acho que vocês já viram lá, ah, acho que nos primeiros vídeos que eu coloquei lá no canal Descobertas que Libertam, uma das coisas que eu determinei na minha vida é que eu não serei mais guiada por ninguém. Eu quero ser guiada sempre por Deus. E a palavra de Deus, ela tem esse propósito, de nos guiar, né? Só que antes eu ficava muito presa ao que eu aprendi através dos outros. Mas devido a algumas situações, eu vi que era muito contraditório. Então eu preferi e decidi que eu queria aprender direto de quem iluminou as pessoas a escrever a Bíblia. Então eu pedi a Deus entendimento. E é incrível o que tem acontecido nos últimos tempos. Que eu vou lendo e às vezes o que antes eu achava tão complexo, agora eu consigo compreender algumas coisas. Bom, e o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Na semana passada, eu estava ouvindo um vídeo, né, de um canal que eu sigo, que na verdade é de audiolivro. Eu gosto muito de ler e tem alguns livros que às vezes não dá para ler enquanto eu faço as coisas, então eu coloco no audiolivro. E aí, nesse audiolivro que eu estava ouvindo, citaram esse seguinte versículo, olha só. Eu vou ler para vocês. Está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Na hora que eu ouvi esse versículo, eu falei, meu Deus, eu já ouvi isso várias vezes, outros também já ouvi relacionado a isso, mas não teve o impacto que antes tinha, sabe? Foi um impacto muito grande. E quando foi no outro dia, porque eu gosto de ler a Bíblia pela manhã, eu lendo lá onde eu estava, que é em Êxodo, eu entrei na parte do quando Deus ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, onde Deus iria habitar. Assim, o tabernáculo seria a parte de fora, né? E dentro do tabernáculo teria a Arca da Aliança, onde Deus habitaria. Era onde Deus ia se manifestar ali no meio do povo. E aí eu lendo essas duas passagens, né? Aliás, eu lendo essa passagem do santuário, que eu já estava lendo já, acho que já tinha uns 2 dias, porque esse versículo essa parte da Bíblia que fala sobre o tabernáculo, da construção do tabernáculo, são vários capítulos, na verdade, acho que são 3 ou 4, se eu não me engano. Depois eu olho ali para confirmar para vocês. E aí eu comecei, continuando a ler, na hora, Deus me fez entender algo tão profundo, eu comecei a chorar. E agora lembrando, eu me emociono de novo. Por quê? E o que isso tem a ver com esse canal? Mulher que está aí, ó, desanimada, mulher que está com a autoestima muito baixa, mulher que de repente acha que já tudo, você não tem mais valor, já não dá valor a si próprio. Presta bem atenção o que Deus desceu ao meu coração para partilhar com vocês. Naquela época, o tabernáculo, quem iria construir eram as pessoas, né? Só que Deus deu a cada um uma habilidade para poder fazer esse tabernáculo. As orientações que Deus deu a Moisés era que o povo trouxesse tudo o que eles tinham de muito valor. Tecidos finos, pedras preciosas como ouro, são vários. Tá, eu vou falar para vocês onde tá e depois vocês dão uma lidinha, porque é muito grande e não dá para eu ler aqui. Mas olha só, é em Êxodo, do capítulo 25 até o 27, fala só sobre a construção do tabernáculo e da arca.
a arca é onde Deus estaria, né? O Espírito de Deus estaria ali. E aí eu fui lendo, né? Lendo. E lá fala de tudo que Deus ordenou a Moisés que falasse para o povo trazer para essa construção. Tudo era muito bem definido. E o melhor, era tudo de alta qualidade. Assim, Deus queria tudo muito, muito, muito perfeito. As coisas que tivessem mais valor, né? Para poder fazer a construção. As madeiras que fossem usadas, os tecidos que iriam usar, tudo. Era assim, coisas de muito, muito valor, né? Então o que acontece? Quando eu estava lendo isso, eu fiz junção na hora, o Espírito de Deus me levou lá no versículo que eu falei primeiro. Não sabeis vós que é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois é. Agora eu vou te explicar o que uma coisa tem a ver com outra. E preste bastante atenção. Porque se você prestar atenção no que eu vou te dizer, a sua vida hoje vai mudar. Na época que o povo saiu do Egito e veio para buscar, né, o caminho para a Terra Prometida, eles caminharam muito tempo ali pelo deserto. Mas Deus queria habitar no meio do povo. Só que, como que Deus habitaria no meio do povo? Ele decidiu fazer esse tabernáculo. E o Espírito de Deus habitaria, né, dentro do tabernáculo na arca. O que acontece? Hoje em dia, não tem mais o tabernáculo como Deus mandou Moisés construir. Não tem mais a arca como Deus mandou Moisés construir. Sabe por quê? Porque depois Deus começou a habitar em nós. Então, assim, Deus fez você uma preciosidade de alto valor. Você tem um valor imensurável. Deus fez você com perfeição. Deus fez você para que Ele pudesse habitar. E Deus é exigente. Ele não habitaria em qualquer lugar. Só que Ele habita em você. Se Ele habita em você, é porque você tem um grande valor. Porque quando construiu o tabernáculo, Deus exigiu que esse tabernáculo fosse construído com coisas preciosas. Hoje o tabernáculo é o nosso corpo. Dentro de nós habita o Espírito de Deus. Lá dentro, nosso espírito, nossa alma, onde habita o Espírito de Deus, que seria a arca da aliança. Então, por que você tem se descuidado? Eu vivi muito tempo também dessa forma. Me descuidei, deixei que outras coisas tomassem o lugar daquilo que realmente deveria ser a minha prioridade, que era cuidar do santuário de Deus, que era eu mesma, o meu corpo. Então, assim, lá quando Deus construiu o tabernáculo, os tecidos para que cobrissem o tabernáculo, né, eram coisas boas. Deus escolheu as cores, Deus fez com tudo com muita perfeição. Mas quem que construiu? Foi Deus? Não. Quem fez tudo foi o povo, de acordo com as habilidades que Deus deu a ele. Então, assim, quem tem que cuidar do tabernáculo? Quem tem que cuidar da habitação de Deus? Eu e você. Aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Aí que está o problema. O inimigo quer deixar que nós sejamos cegas e deixemos de cuidar daquilo que é mais importante, o santuário de Deus. Deus não habita dentro das quatro paredes da igreja. Deus habita dentro de mim e de você. E Ele quer que sejamos cuidadosas com o tabernáculo. Então, faça jus ao preço que Cristo pagou por você, ao preço que Deus confiou em você. Deus habita em você. O que está faltando é só você começar a acreditar no Espírito de Deus que habita em você. E aí, a partir do momento que você acreditar nisso, nada mais vai te derrubar. Abalar até pode, mas derrubar não.
porque você vai ter a certeza que o Espírito de Deus habita em você. Eu tenho certeza que ele habita em mim e eu tenho certeza também que habita em você. Agora só falta você ter a certeza. Então, eu vou te dar uma dica para você sair dessa monotonia, dessa escassez de autoestima, tá bom? Começando de pouquinho. Olha só, às vezes a gente, porque não tem dinheiro suficiente para comprar um creme caro, alguma coisa caro para a gente nos cuidar, a gente vai deixando. Lá já quando tenho para comprar caro, também não vou comprar barato porque não adianta. É óbvio que coisas mais caras, raras algumas exceções, claro, né? Porque tem isso também, às vezes a gente se decepciona, né? Com preço. Mas assim, é óbvio que quanto mais caro for, por exemplo, um creme hidratante para o seu corpo, ele provavelmente vai fazer coisas com mais eficiência. Mas não deixe de cuidar de você por falta de dinheiro de comprar algo que custe mais caro. Ó, aqui tem esse creme, certo? Ele é um dos mais baratos, pelo menos na minha região aqui. Eu paguei R$ 6 nele, certo? Super cheiroso. Essa marca permite que o cheiro fique por muito tempo? Não. Mas o que vai valer a pena a partir de hoje para você não é o que o creme vai proporcionar, e sim a sua intenção de promover algo que vai fazer uma transformação em você. O que eu quero dizer com isso? Você vai separar, todos os dias depois que você tomar banho, você vai separar aí uns 5 minutinhos a mais para você. E você vai pegar o creme, ainda que seja o mais barato, e vai tomar banho dele. Passa mesmo no seu corpo todo, hidrate o seu corpo e agradeça a Deus por esse corpo maravilhoso que Deus te deu. E aí você vai passando e você vai sentindo o cuidado que você está tendo com você mesma. É coisa simples, mas vai fazer uma diferença enorme. Faz e depois você me conta se não fez. Mas esse momento tem que ser tirado para você, ainda que seja 5, 10 minutos depois do banho, lá no banheiro mesmo. Pega o creme, ainda que ele seja baratinho, e passa. Porque o que vai fazer a diferença não é o efeito do creme no seu corpo, na sua pele, porque talvez por causa do valor, né, do preço, na verdade, ele não surta o efeito que você gostaria agora. Mas a atitude de você tirar um momento para você e banhar o seu corpo com esse hidratante aqui, o seu corpo todo, e sentir o aroma de você cuidando de você, isso é a atitude que transforma. E aí, aos poucos, você vai cada vez querendo mais e você vai atrair cada vez mais coisas para cuidar de você mesma. Não deixe que o inimigo, e o inimigo eu não estou falando só do diabo não, viu? Porque tem umas pessoas também que as atitudes dela, ainda que ela não seja a pessoa nossa inimiga, mas as atitudes dela faz com que seja nossa inimiga. Às vezes as palavras, às vezes as atitudes, às vezes as coisas que, da forma que olha pra gente. Então, esse tipo de coisa você ignora a partir de hoje. Sabe por quê? Porque você é o tabernáculo onde habita o Espírito de Deus. Olha só como você é importante. Então, não deixa que nada derrube mais a sua autoestima. Sabe por quê? Porque a sua imagem é a semelhança de Deus e dentro de você habita o Espírito de Deus. Então, o que mais pode ser, se tem um valor maior do que isso, não existe. Então, se a sua imagem é a semelhança de Deus, olha que coisa maravilhosa e gloriosa. Por que que você vai deixar que outras pessoas, atitudes de outras pessoas, ou às vezes por você deixar de ter atitudes pequenas como essa que eu te falei, te leve a essa situação, né? Então depois eu quero aqui, hein? Ver a mulherada aí se manifestando e colocando que tirou os 10 minutinhos depois do banho para poder, ó, passar um creme, ainda que ele seja baratinho.
no seu corpo todo, porque o que vale não é o preço, e sim o cuidado, o olhar de você para você mesma, tá bom? Você é perfeita, maravilhosa, porque você é o tabernáculo, imagem e semelhança de Deus. E o Espírito de Deus habita em você. Mas tem mais uma novidade que eu quero falar para vocês. Não sai daí não. Olha só. Como eu sei que uma coisa que incomoda muito nós mulheres é a questão do sobrepeso ou obesidade, a partir da semana que vem eu vou começar uma série. A série é sobre obesidade e como você pode fazer para você perder peso sem sofrimento, sem achar que tem que gastar muito dinheiro, sem achar que você precisa de uma nutricionista. Isso é bom? É. Mas nem sempre a gente tem condições, né, de ir lá pagar uma nutricionista. Nem sempre a gente tem condições de pagar uma academia. Nem sempre a gente tem condições de nos deslocar e ficar 1 hora fora de casa para ir até uma academia. Então, a partir da semana que vem, Deus colocou isso no meu coração. E eu vou fazer uma série com vocês e aos pouquinhos eu vou falar para vocês como vocês vão fazer para vocês conseguirem eliminar peso sem remédio, sem sofrimento, sem ter que ficar muito tempo assim fora do normal para que você alcance esse objetivo. Porque isso não é questão, obesidade não é nem questão de porque eu estou acima do peso eu fiquei feia, não é isso. É questão de saúde mesmo. E se para você, além da saúde, faz a diferença em relação à sua autoestima, então não deixe de seguir esse canal. Que a partir da semana que vem, na próxima segunda-feira, eu vou começar com essa série, tá bom? Então, eu espero vocês, tá bom? Nos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida sempre e que você não se esqueça, mulher, você é o tabernáculo onde habita o Espírito de Deus. E a sua imagem é a semelhança de Deus, ok? Você é mais do que preciosa. Então, não deixe que nada e nem ninguém tire isso de você. A partir de hoje, levante-se, porque esse canal vai ser para isso, para que nós sigamos firmes e fortes para aquilo que Deus nos criou, que é ser luz do mundo, sal da terra, em todos os sentidos, tá bom? Aí, não se esqueça, né, de seguir também lá o canal Descobertas que Libertam. Lá, assim que chegar a 50 inscritos, eu vou marcar a data para fazer o sorteio de mais uma cesta básica. E aqui também, mais para frente aí, vai ter umas novidades. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Vai ter umas receitas baratinhas caseiras que eu faço. Eu fazia quando eu era solteira, depois casei, aí me perdi com um monte de coisa, né? Enfim, infelizmente a gente acaba deixando para trás o que é importante devido a algumas coisas que nem sempre nos valorizam. Mas Deus me fez acordar. E aí disso eu fiz a minha missão, acordar você também, tá bom? E aí se você de repente já tem a sua autoestima maravilhosa lá no alto, me ajude a alcançar outras pessoas, tá bom? Que você de repente saiba que está precisando desse empurrãozinho para poder voltar a acreditar que a pessoa é o tabernáculo e nela habita o Espírito de Deus, tá bom? Beijos e até a próxima segunda-feira no nosso próximo vídeo. Beijos, tchau!